São 3 pilares que sustentam o Melon Redux: evidências científicas, tecnologias e experiência clínica. Aqui, nesse podcast, eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, segurança, os resultados vêm a longo prazo. Eu vou te transformar do zero ao especialista em melasma, seguindo a minha metodologia Melon Redux passo a passo. Olá, profissionais da harmonização facial estética. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio 2 do nosso podcast Melon Redux. Aqui você aprende os primeiros passos a se tornar um especialista em melasma. E vamos discutir toda essa abordagem, como esse método pode transformar o rumo da sua carreira e alavancar o seu negócio. Eu sou Thiago Arré. Eu sou Priscila Menezes. E antes de começar, eu gostaria novamente de convidar vocês para se juntar aos 5% dos profissionais da estética que estão navegando com sucesso nesse oceano azul de oportunidades, que é o tratamento do melasma. Eu quero estender esse convite a todos os profissionais, sejam vocês experientes ou iniciantes na área da beleza estética, e que desejam se tornar especialistas em melasma e se destacar nesse mercado. Esse é um tipo de profissional escasso no mercado, conforme a gente já disse, e é uma habilidade única, é uma verdadeira mina de ouro no campo da estética. Em um dia você pode fazer o faturamento de uma semana, em uma semana o faturamento de um mês. Sabendo trabalhar e se comprometendo com o negócio, você vai alcançar voos muito mais altos nessa carreira. O objetivo é gerenciar e controlar todos os tipos de manchas e melasmas da pele e restaurar a beleza natural. É algo verdadeiramente inestimável para o nosso paciente. Portanto, eu convido você, profissional, que busca uma solução segura para o seu gerenciamento de melasma na clínica e também descobrir o que o Melon Redux pode fazer por você, transformando a sua vida. E sua participação nesse podcast é o primeiro passo, né, para você aprender aí tudo que você precisa básico no melasma. Vamos começar o episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre os códigos do melasma. Olha, eu tô curioso, hein? Vamos ver o que é isso aí que a doutora Priscila vai revelar pra gente. Mas antes disso, então, para quem perdeu o primeiro episódio, nós vamos fazer uma pequena reprise, revisar aqui o conteúdo do primeiro bate-papo rápido, podemos? Sim. Só para refrescar a mente do pessoal, para eles poderem continuar no mesmo ponto que a gente, tá? No episódio 1, a gente falou um pouco sobre o melasma, né? Mas vamos recapitular o que é o melasma e qual o desafio de quem precisa tratar. Olá pessoal, meu nome é doutora Priscila Menezes. Bom, o que é o melasma? Como nós dissemos então no primeiro episódio desse podcast, vocês também vão avaliar os outros vídeos que tem uma literatura vasta sobre todo esse conhecimento entre manchas e melasma. O melasma, na verdade, é uma mancha que surge na sua pele acastanhada, marronzada, que é uma mancha concisa, que você vê aquela sombra na pele. Quem tem melasma sempre sente com a pele suja. E aonde que o melasma aparece? Principalmente na região centrofacial, na região aqui entre as sobrancelhas, na glabela, no arco do malar, do zigomático, nas têmporas, aqui na região do bigode chinês, principalmente também nessa região centrofacial, quando a gente diz um pouquinho de você ver, né, essa mancha maior aqui na sua bochechinha. Mas quais são as causas desse melasma? O que realmente está alimentando esse melasma? Nós temos vários fatores epigenéticos, mas também fatores solares, hormonais. E por que é tão difícil tratar esse melasma? Justamente por isso, porque nós temos vários fatores inerentes. Isso torna o tratamento do melasma, gerenciamento do melasma, algo extremamente difícil, porque você vai entender ao longo de toda essa trilogia Melon Redux que o melasma, ele não é geolocalizado, ele é sistêmico. Então tudo que você realiza no seu dia a dia, sua própria saúde no seu dia a dia, está corroborando para estimular o seu melasma. Gente, eu estou um pouquinho rouca,
mas é porque a gente está numa sequência de gravação inédita aí para levar muito conteúdo para vocês, mas isso não vai me atrapalhar a falar e falar e falar, porque eu adoro falar. Isso, a gente vai exigir bastante. Vamos lá, você falou, existe um diferencial aqui que eu anotei do Melan Redux. Por quê? A teoria convencional define o melasma em 3 tipos para você tratar, mas, conforme vimos, de acordo com todo embasamento científico, que não é bem assim, que o melasma não pode ser simplesmente generalizado em 3 tipos, ele precisa ter um campo mais profundo de estudo. Explica novamente para o público como que o Melan Redux trata diferente essa classificação de melasma. Bom, quando a gente fala dessa classificação tradicional, que a gente encontra na literatura e tudo mais do melasma, ele é classificado então em melasma epidérmico, melasma dérmico e melasma misto, sendo epidérmico e dérmico. Então, uma classificação, na verdade, geoanatômica, de acordo com a sua própria localidade na pele. Mas ele não leva em consideração todos os fatores retroalimentadores, seja o próprio hormônio, a própria imunidade, o próprio envelhecimento, a própria vascularização e vários tipos de fatores que estão corroborando ali para cada vez mais estimular tanto esse efeito de retroalimentação do melasma, que vai ser impactante, principalmente quando a gente vai falar um pouquinho sobre efeito rebote de pigmentação, efeito de reincidivas e vários efeitos adversos no tratamento do melasma. Então nós vamos descobrir agora que a gente tem que ter uma abordagem ampla, não somente localizada, mas uma abordagem ampla, onde a gente vai conseguir então mapear todos esses fatores e realmente reclassificar o melasma agora em 10 subtipos. Legal, bacana. E a gente viu que para isso você criou o método Melan Redux. Um método que já está há 4 anos, formando profissionais, né? Brasil, mundo afora. E dá um briefing rapidinho do que é o Melan Redux pra gente. Bom, o Melan Redux é o meu método de gerenciar o melasma através de uma metodologia passo a passo, baseada no código DPE, diagnóstico, planejamento e execução. Se você consegue realizar um diagnóstico assertivo, você consegue então planejar de forma eficiente e utilizar os protocolos da melhor forma, executando de uma forma excelente, levando então a resultados eficientes para o seu paciente. Sim, o Melan Redux ele é comprovado cientificamente. Em 2020, na pandemia, eu publiquei todo esse contexto sobre o gerenciamento do melasma Melan Redux, comprovando sim que você pode realizar o tratamento do melasma de forma individual, tendo alguns resultados. Mas quando você coloca numa metodologia padronizada Melan Redux, tendo agora tecnologias profissionais associadas à cosmetologia profissional e à cosmetologia home care, você consegue resultados efetivos. Nesse estudo que eu publiquei em 2022, na verdade, ele é uma sequência de estudos que foram culminando na publicação desse artigo na revista International Journal of Surgery em 2020, isso mesmo. E aí, lá eu falo um pouquinho sobre os resultados, somente utilizando o home care, utilizando somente tecnologias profissionais e então utilizando as mesmas integradas, comprovando que se você tiver uma padronização entre procedimentos profissionais e a tecnologia cosmética, você consegue sim otimizar resultados em termos de ganho de clareamento de pele e também em velocidade de resposta. Então, o método, vamos deixar bem claro para o pessoal, o método ele simplifica o tratamento. Não quer dizer que seja fácil aprender, porque exige estudo, existe prática, mas ele simplifica, ele traz coisas complexas para um campo mais simples de se executar, porém é preciso que o profissional tenha
um conhecimento profundo do que está fazendo. Não é simplesmente pegar um protocolo e seguir ele à risca. Você precisa entender o que está acontecendo. E o método, ele te dá o passo a passo, mas ele te ensina com fundamentos científicos, correto? Correto. Mas aqui é sempre importante deixar claro que eu já mapeei tudo. Na verdade, são mais de 20 anos estudando para realmente chegar com vocês com algo pronto, validado cientificamente e comprovado. E dizer assim, agora segue esse passo a passo e então você vai ter resultados assertivos. Sem falar que tem a sua mentoria aí durante todo o período de aprendizado. Sim, e justamente, até interessante falar nisso, que justamente essa nova versão do Melon Redux 2.0, ela surge realmente de todo esse estudo, tanto o meu estudo na parte clínica com os meus pacientes, mas também de toda essa troca de conhecimento entre eu e os meus orientados e os meus habilitados, porque existe sim um programa de mentoria constante sobre a parte clínica com os meus mentorados. Eu não posso ministrar o Melon Redux e achar que é só isso e eu não tenho nada a ver com os resultados dos meus habilitados. A validação do método depende do sucesso do profissional. Então é isso que eu faço todos os dias, é realmente testar se o meu método está funcionando. E o sucesso do método é reflexo do sucesso dos meus habilitados. Isso. É trazer o profissional mais perto, Justamente. trazer ele para uma comunidade nossa do Melon Redux, Isso. onde possa discutir ideias, casos e trocas de experiências. Eu tenho visto nos últimos anos que a troca de experiências tem sido a melhor. Você conseguiu evoluir o Melon Redux a partir desse feedback dos alunos e de feedback de pacientes. É um processo de evolução contínua o método. E o aluno se beneficia disso durante o tempo de acesso, correto? Correto. Por isso, se você tiver alguma atualização, um protocolo novo, vai estar entregue durante o tempo que ele tem aí, o tempo que ele é seu habilitado. Ele tem acesso a todas essas informações, as atualizações. Sim. O que eu sempre gosto de deixar claro, no último podcast nós entramos num mérito muito interessante sobre o Melon Redux ter um sistema muito próximo de um franchising, de uma franquia, mas ao mesmo tempo não ser ainda uma franquia. E o que exige realmente uma franquia, né, para você desenhar uma franquia? Toda uma padronização e uma atualização constante. Por isso que eu sempre peço para que os meus habilitados estejam sempre em atualização constante. Porque hoje o profissional compra o método, tem aí de 1 ano, 2 anos de mentoria. Porque sempre quando surgem dúvidas e tudo mais, eu sempre estou ali disponível para ajudá-lo. E nesse programa de mentoria constante, o mais importante aqui é deixar claro que o aluno tem que sim fazer programas de reciclagem. O método ele está em constante evolução. Eu, como pesquisadora, todo dia estou descobrindo mais e mais coisas novas sobre melasma, sobre manchas. Eu sempre falo que a ciência, na verdade, ela é assim um campo imenso. E a gente sempre tem que achar que a gente não sabe nada, porque a gente sempre tem que estar pronto para aprender mais e mais. Nunca ache que o seu conhecimento ele é finito. Na verdade, ache que você tem que sempre estar disponível para sempre estudar mais e se melhorar cada dia mais como profissional. E é isso que eu sempre trago para o Melon Redux, novas inovações. Mas dentro de um sistema de franquia, onde você tem que validar a sua padronização, o seu método, você sempre está levando coisas novas e você está capacitando. E aí que entra o profissional, ele ter realmente, né, esse bom senso de sempre estar buscando a atualização Melon Redux para entregar o melhor para o seu paciente. Lógico que se eu for hoje, né, com mais de 1.000 alunos habilitados, eu posso dizer para você que tem um percentual aí de 30% de habilitados que não fazem essa reciclagem.
mas 70% faz essa reciclagem. E essa reciclagem é o diferencial desse profissional. Essa reciclagem é que transforma a vida desse profissional, porque ele cada vez mais se habilitando, se reciclando, nós estamos descobrindo tecnologias novas que vão tornar realmente os tratamentos Melan Redux muito mais efetivos, muito mais, entre aspas, entregáveis para o próprio paciente. Isso. O que a gente posso emendar em cima da sua fala, até para o público, é que existe um comprometimento. O que a gente nota é que alunos mais comprometidos vão mais longe. E alunos menos comprometidos, alunos que desistem no meio do caminho, porque isso é fato. Às vezes a pessoa não tem certeza, mas o aluno comprometido, ele vai longe e ele se destaca e a gente observa ele aqui. Todo esse caminho, essa evolução dos nossos alunos. Existe mais 2 tipos de cursos, certificações, né, dentro do Melan Redux. Você pode dar esse briefingzinho, isso aí é bacana, hein? Tem uma certificação aqui muito interessante. Bom, nessa constante evolução e realmente nesse desejo amplo de cada vez mais solucionar problemas, porque o mais importante aqui, na verdade, o que eu sempre digo do Melan Redux é solucionar um problema maior. Qual é o problema maior de um paciente? O que realmente eu vejo que impacta muito o meu paciente? É o melasma. Porque muitos pacientes chegam aqui na clínica no dia a dia, eles têm rugas, têm linhas, têm isso, têm aquilo, mas algo que pode deixar o meu paciente extremamente chateado e tudo mais é o melasma. O melasma é algo que realmente ele quer uma mudança. Então esse é um problema que a gente detectou e foi aí que eu desenvolvi o meu método Melan Redux. Outro problema que fui detectando ao longo do gerenciamento do melasma, quando o paciente fica grávido, né, a mulher fica grávida, e aí que surge uma piora do melasma. Por exemplo, nesse sentido que você já tem um paciente, ele já tem o melasma, de repente a paciente fica grávida e o melasma dela piora. Bom, paciente grávida, eu não faço nada, não tenho tratamento nenhum para paciente grávida. Então isso é um nicho de oportunidade. Então qual é o seu problema agora? Resolver aquele nicho de oportunidade, que é gerenciar o melasma gravídico. Ele já instaurado, mas aí também entra uma outra oportunidade. Você também já prevê que você pode prevenir o melasma gravídico. Então aí são 2 momentos. E aí que surgiu então o Melan Redux Maternal Skin, que é na verdade um programa de tratamento dentro do Melan Redux capaz de gerenciar o melasma gravídico e melasma de lactantes, agora com soluções profissionais e soluções cosméticas de uma forma, aplicadas de uma forma que você não tenha potencial nenhum de toxicidade sistêmica, nada. Isso tudo, né? Então é um protocolo muito bem embasado cientificamente, de acordo com a literatura e tudo mais, para a gente não ter nenhum problema com a gravidez do nosso paciente e tudo mais. Então tudo com respaldo... Evidência científica. Justamente, tudo com evidências científicas, respaldo científico. Para a gente agora conseguir gerenciar a pele, dar uma qualidade de pele para o nosso paciente que está grávida, para a nossa paciente que está grávida, que está com uma acnezinha, que está com uma rosácea, que está com manchinhas, né, gerenciando o melasma juntamente com as outras disfunções presentes nessa pele. E também, além desse nicho de oportunidade que é o Melan Redux Maternal Skin, nós detectamos também que existe um outro nicho de oportunidade, que é o gerenciamento do melasma, não só melasma, mas manchas labiais. A gente pode entender que com o envelhecimento da pele, existe um outro envelhecimento acontecendo também, o envelhecimento dos lábios. E o envelhecimento dos lábios, ele é até muito maior do que o envelhecimento da face. E quem aí, por acaso, utiliza um protetor solar labial? Muito difícil. E quando você fala de lábios, principalmente de pacientes fototipos 3, 4, 5, negros, essa área também está muito suscetível ao envelhecimento, à radiação solar e, consequentemente, à pigmentação.
E aí também entra então a linha agora e os protocolos de tratamento, a certificação Melan Redux Lips, que agora não só gerenciar a hidratação, mas também gerenciar as manchas e o melasma da região dos lábios. Essa o pessoal não esperava, não. Essas duas não. Mas vamos lá. Agora é uma proposta nova, o Melan Redux 2.0, né? Eu quero saber mais sobre isso. O que é codificar e reprogramar o melasma? O que mudou da versão anterior? Qual que são essa nova proposta? O que é essa decodificação e reprogramação? Bom, na verdade, quando a gente vai falar agora um pouquinho sobre codificação e reprogramação do melasma, isso tudo é oriundo de mais de 10 anos de estudos sobre melasma, mas principalmente esses 4 anos de muita clínica integrada minha e também dos meus habilitados, onde então agora eu tenho uma visão sistêmica do melasma e não mais geolocalizada. Nessa proposta agora, eu quero entender um pouco mais quais são os códigos do melasma, aqueles códigos que estão inscritos no seu DNA, na sua genética, mas que são influenciados pelo seu padrão de vida, pela sua epigenética. Lembrando que se você tem essa programação gênica 30% e se você consegue modular a sua epigenética 70%, você consegue reprogramar o tratamento do melasma, baseando-se agora então num aspecto maior, num aspecto de você enxergar o melasma de forma sistêmica, aonde você então vai atuar na prevenção e no tratamento, trabalhando muito aí, detectando através desses códigos que vão influenciar principalmente os diferentes tipos de melasma, trabalhando muito aí a minimização dos efeitos rebotes, reincidivas, efeitos adversos e principalmente as intercorrências maiores, garantindo agora sim uma visão mais profunda, assertiva dos protocolos de tratamento para os seus pacientes. Então, essa decodificação é interpretar os sinais do melasma. Justamente. E quais são esses fatores fisiológicos, imunológicos, inflamatórios? A gente pode dizer que são vários tipos de fatores neuroendócrinos, fatores imunológicos, fatores inflamatórios, fatores citotóxicos, hepatotóxicos, fatores do próprio envelhecimento e envelhecimento mitocondrial. Então são vários fatores que estão retroalimentando esse melasma que pode estar difundido nas diferentes regiões, nessas geolocalizações, mas que está sendo sempre retroalimentado por esses fatores externos, bem como também pelo próprio estilo de vida do seu paciente no dia a dia, como que ele vai aderir ao tratamento, como que ele vai aceitar essa cosmetologia no dia a dia, como que ele vai fazer o protocolo passo a passo de forma adequada em casa. E é verdade que a nossa pele tem memória? A nossa pele tem memória. Quanto mais você estimula através de muitos processos extremamente pró-inflamatórios, um dia a conta chega. Nós temos as nossas células de Langerhans responsável por toda essa avaliação, esse contato com o meio externo ali na nossa epiderme, que ela sempre está avaliando todos esses fatores interferentes, tudo que está ali entrando em contato com a nossa pele. E um dia então a conta chega. Por isso que quando existem alguns pacientes e tudo mais que chegam um dia e viram e falam assim: doutora, quando eu era jovem o meu melasma era tão fácil de tratar, por que agora eu não consigo tratar o meu melasma? Na verdade, você agrediu tanto a sua pele que chegou um momento agora que você está pagando por isso. Então, por isso que a gente vai ter que reprogramar todos esses fatores aí para você ter agora uma pele saudável que vai sim refletir agora no gerenciamento total do melasma. Me parece muito complexo tudo isso aí, né, doutora? Será que o profissional vai conseguir entender tudo isso? Assim, bem complexo mesmo, né? Ele vai precisar saber ler o genoma, vai precisar do exame DNA, como é que funciona isso?
como que ele vai fazer essa leitura? Eu não, assim, explica para mim, eu sou leigo. Quando a gente fala dessa parte de genética, de bioquímica e tudo mais, eu não vou fazer o aluno, você profissional, entendeu? Entender disso. Na verdade, eu estudei muito a fundo e eu sei que nem tudo que você tem no seu genoma, que você tem, tudo que você expressa a nível de DNA, RNA, vai ser convertido em biomoléculas, em proteínas. Essa conversão, essa expressão, ela vai depender do seu estilo de vida. Um exemplo clássico, não é porque eu tenho genes para câncer que eu vou sim ter câncer. Tudo bem? Vai depender muito do meu dia a dia, de como eu estou vivendo a minha vida. Eu estou fumando, eu estou bebendo, eu estou tendo vários fatores pró-inflamatórios ali no meu dia a dia. Se sim, as chances são grandes desses genes serem expressos e agora terem, né, toda uma conversão em proteínas que vão sim estimular uma proliferação desordenada, levando a um câncer, ok? Mas o que eu deixo claro aqui é o seguinte, que tudo relacionado ao melasma, que na verdade é sistêmico, está tudo no seu DNA. Por quê? Porque 30% do melasma é genético. Então, se você tem uma predisposição ao melasma, está escrito, mas não significa que você pode ter melasma. Você pode sim expressar o melasma em algum momento da sua vida se você tomar sol, uma radiação frequente, recorrente, se você fizer um procedimento pró-inflamatório, se você ficar grave, seus hormônios ali ter um desequilíbrio hormonal, aí sim você vai levar ao aparecimento do melasma, mas não em decorrência somente da sua predisposição genética. Então, voltando aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, que se você entender que você tem que entender os códigos que estão todos ali identificados a nível gênico, mas se você agora souber todos os fatores fisiológicos, bioquímicos, os fatores intrínsecos, os fatores retroalimentadores, você consegue agora reprogramar toda a sua saúde que vai refletir na beleza da sua pele. E principalmente aqui, reprogramando toda a sua resposta fisiológica ao efeito rebote de pigmentação na sua pele, a essa maior sensibilidade que pode existir na pele do paciente, principalmente também trabalhando toda essa reprogramação a nível de reincidivas também e também gerenciando efeitos adversos que ocorrem em muitas vezes uma pele com melasma. Então eu poderia dizer para vocês num âmbito um pouco maior, assim, não tão técnico, que agora você poderia pensar sim no Melan Redux numa proposta de prevenção e tratamento dentro de uma escala um pouco mais integrativa, onde você enxerga que o paciente, que a saúde do paciente é reflexo da beleza do paciente e, consequentemente, se a gente vai gerenciar a beleza da pele dele, o clareamento da pele dele, o melasma dele, esse paciente ele tem que estar saudável. E para isso é muito importante prever tudo que pode estar retroalimentando o melasma dele. Maravilha. O Melan Redux, a gente afirmou aqui que ele é diferente dos outros métodos de tratamento. Os outros métodos de tratamento, se é que existem, eu não sei como que é por aí os outros tipos de tratamento do melasma, eles são diferentes disso, do que você está propondo no Melan Redux, eles não fazem essa abordagem desses fatores genéticos? Na verdade, não só desses fatores genéticos, mas os fatores epigenéticos, né? Tipo, tudo que pode estar sendo inerente. Sim, existe sim algumas abordagens onde os profissionais sabem que existem alguns fatores retroalimentadores, não todos, que nem a gente está agora levando a um nível de profundidade maior. Mas a gente existe que tem os profissionais sabem que existe principalmente os retroalimentadores a nível de radiação solar, de hormônios, de efeitos pró-inflamatórios e tudo mais. O grande problema é a falta, às vezes, de padronização entre a metodologia profissional de tratamento e a cosmetologia profissional e home care de tratamento.
Então eu diria que é uma combinação entre as melhores práticas quando você fala dos protocolos de tratamento e dos cosméticos a nível profissional e home care. Então eu diria, e também dentro de uma visão um pouco menos, mais simplista de modo geral, considerando o melasma geolocalizado e diferentemente do Melo Redux, trazendo essa abordagem sistêmica. Vou dar um exemplo claro para vocês. Se você considera que você passa um protetor solar e vai para o sol, né? E vai para a praia e você está protegido do melasma, você está errando. Não é só na região da pele onde está o seu melasma que você deve proteger. Você deve proteger a sua pele toda que está em contato com a radiação solar. Lembrando que o contato da radiação solar, ela vai gerar um processo pró-inflamatório. Melasma é sistêmico. Um outro exemplo, o paciente chega para você e fala assim, eu vou fazer bronzeamento artificial. Ai, doutora, eu vou me proteger, né? Vou proteger a minha face, mas eu quero fazer o bronzeamento artificial para ter uma corzinha no meu corpo. Gente, você está inflamando e você está piorando o seu melasma. Então você como profissional, você tem que saber disso para ter realmente uma conduta adequada e falar não para o paciente. É muito importante a gente ser clara com o paciente, você não pode fazer isso. Se você não fizer o programa de forma adequada, do começo ao final, eu não posso garantir respostas. Se você for claro desde o começo com o paciente, ele não vai te cobrar um resultado. Por quê? Porque ele que está errando contigo. Então, desde o começo, essa conversa com o paciente é muito importante. Certo. Deixa eu entender. Você disse que a pessoa vai para a praia, passa o protetor solar no rosto e acha que resolveu o problema do melasma. Você vai dizer que a radiação, qualquer parte do corpo, a pele como um todo pode... Porque a pele é um órgão só. É o maior órgão do corpo. Se ele estiver tomando sol no braço, pode afetar o melasma no rosto? Sim. E desencadear os mesmos processos? Sim, porque a gente tem que entender que está estimulando um processo inflamatório sistêmico. O melasma não é geolocalizado, ele é sistêmico. A partir do momento que você entende isso, a sua saúde ela está conectada com o tratamento do melasma. E dentro de uma harmonização integrativa, todos os seus tratamentos, eles vão realmente ter resultados a partir do momento que você está desinflamada, que você está realmente imunologicamente controlada, você realmente tem todo um controle a nível de imunidade, de inflamação. É a partir daí que surgiram os 10 tipos do melasma. Justamente, é muito importante você entender que não deve dar um diagnóstico somente baseado na geoanatomia do melasma. Ele é um melasma epidérmico, ele é fácil de tratar. Não. Por quê? Porque existem alguns fatores que podem sim estar retroalimentando esse melasma. Então você tem que ter uma visão 360 graus do seu paciente, um diagnóstico completo, avaliando todos os fatores relacionados a essa retroalimentação. Posso dizer que todos os fatores imunológicos, inflamatórios, o próprio dia a dia, o histórico clínico e o como ele leva realmente, como ele trabalha com esse home care, o pós-clínico desse paciente. Então são vários fatores que vão impactar nos nossos resultados. Certo. E quais são as expectativas realistas desses resultados aí para pacientes? A partir do momento que eu consigo ter uma dimensão maior, que o melasma não é geolocalizado e agora sim ele é sistêmico, que a gente identifica todos os códigos do melasma que estão interferindo nessa entrega de resultados, eu posso agora então reprogramar a saúde da pele do meu paciente e consequentemente entregar um resultado de qualidade de pele muito melhor e também modulando qualquer tipo de reincidiva, efeito rebote, hiperpigmentações pós-inflamatórias.
Esse é o ponto maior. É agora a gente atuar de uma forma integrativa na prevenção, no tratamento e também dando uma melhora de qualidade de pele e evitando, né, controlando de uma forma, posso dizer, um pouco mais efetiva o melasma. Certo. E tem aquele paciente que não se compromete, né? Não usa os cosméticos de forma adequada, já tem um conhecimento prévio, acha que resolve. E tem um negócio muito legal que eu quero que você explique aqui, que eu vi escrito neste papel. Explica pra gente o que é o efeito Michael Jackson. Bom, gente, no primeiro momento, sobre esse paciente que não se compromete, hoje em dia dentro do programa Melan Redux, eu consigo identificar se existe qualquer tipo de falha, porque, como eu disse, é uma metodologia validada, passo a passo. Dentro dessa metodologia, esses 10 tipos de melasma, eles foram integrados a ela também. Por quê? Porque ocorreu alguns desvios e eu tive que avaliar quais eram os fatores interferentes, então modificar algumas rotas, modificando protocolos e, consequentemente, adotando outros tipos de cosméticos tópicos e orais a esses diferentes tipos também de pacientes, de diferentes tipos de melasma. Mas eu sei quando o paciente não está se comprometendo, porque o tratamento ele segue um padrão. Desde as primeiras sessões eu já tenho uma resposta de melhora de qualidade de pele. Então eu sei o que pode estar acontecendo, tanto se o paciente fez algo errado, como também às vezes se o profissional ele errou na mão, ele fez um pouco mais inflamatório esse processo aí da primeira sessão do Melan Redux e não gerenciou o pós-tratamento. Então hoje em dia eu consigo mapear, mas voltando para o paciente, o que eu faço na maioria das vezes é checar o que o paciente está fazendo no seu pós-imediato e no seu pós, depois de 7 dias, 10 dias, ajustando ali alguma coisa que saiu do controle, pedindo também para ele trazer os cosméticos, para mostrar para mim como que ele está usando, se está usando, pedindo para ele trazer as cápsulas, os cosméticos orais que nós adotamos, né? Que nós temos aí tanto a cosmetologia tópica como a oral, pedir para ele trazer então, para eu confirmar se ele está utilizando essa cosmetologia oral associada ao tratamento de forma certa. Então aí eu comprovo se ele teve algum desvio ou não. Então eu sempre falo que o pós-procedimento ele é mais importante do que o próprio procedimento, porque é ele que vai me garantir a inocuidade. Como assim? Ele que vai me garantir que não vai ocorrer hiperpigmentações pós-tratamento, rebote e as próprias reincidivas de modo geral do protocolo como um todo, do tratamento como um todo. Por exemplo, vou dar uma breve aqui discussão sobre um caso clínico, onde uma aluna minha, uma profissional, me ligou desesperada: doutora, o marido de uma paciente minha vai vir aqui conversar comigo, porque como a doutora sabe, eu não cobro barato o Melan Redux, porque eu entendo que a gente como profissional, a gente entrega o nosso melhor e consequentemente, né, eu tenho que cobrar por isso, porque o Melan Redux não é somente um protocolo isolado, é algo que eu tenho que avaliar o paciente como um todo. Perfeito. Eu falei assim: então doutora, faz o seguinte, pede para a paciente ir, levar o kit home care dela, contendo todas as formulações tópicas e a formulação oral e o protetor solar dela. 15 minutos, essa doutora me mandou uma mensagem falando assim: olha doutora, nossa, você acertou. A paciente não estava utilizando nem os cosméticos tópicos, nem os cosméticos orais e muito menos o protetor. Daí eu falei assim para ela: então chame essa paciente juntamente com seu marido, sente com ela e explique a importância de utilizar o home care, dizendo sim para ela que 50% dos resultados depende do comprometimento dela no tratamento. Maravilha. E agora eu vi que então você está dizendo que o tratamento começa antes da clínica. Justamente. O paciente vem, faz uma consulta
Redux faz análise e prepara a pele dele para receber o procedimento dele. Nunca a pele vai estar preparada, correto? Sim. E aí, eu tenho até um vídeo que vocês vão ter acesso, onde eu falo um pouquinho sobre diferenças entre pré-peeling, somente entre um preparo esfoliativo da pele para receber um ativo, para receber um procedimento, mas o pré-peeling como algo que você tem que tanto preparar a pele para um procedimento profissional, em termos de afinar esse extrato córneo, mas também preparar a pele bloqueando a pigmentação. E aí eu inseri um novo termo que para mim, na minha visão, esse termo só pré-peeling é um termo errôneo, porque a gente não precisa de preparo somente antes de peeling, mas a gente também tem que preparar antes de qualquer tipo de procedimento pró-inflamatório. E quando eu falo do próprio Melan Redux e outros tipos de tratamento que levam poder de descamação maior, eles também induzem uma inflamação. Então aqui a gente vai falar muito do termo de pré-procedimento, onde você então vai preparar essa pele para receber esses protocolos posteriormente, mas aqui também a gente está preparando sim para bloquear a pigmentação da pele do paciente, diminuindo o efeito rebote, reincidivas, então aumentando posteriormente essa pigmentação da pele do paciente. E lembrando que esse preparo, né, esse pré-procedimento, esse preparo antes do procedimento, ele deve ser realizado 15 dias e depois ele deve ser realizado no pós-imediato e no pós-procedimento. Na verdade, vocês têm que entender que é algo contínuo. Você deve utilizar um cosmético que vai gerenciar a sua pigmentação da pele para toda a vida. Ainda mais se você tem melasma ou então você tem peles de fototipos maiores, pessoas que têm mais melanina na pele. Maravilha. Bom, por hoje a gente já encerrou. Eu vou passar aqui uma revisão rápida do que a gente falou. E eu gostaria até de destacar alguns pontos aqui que eu anotei. Não é a doutora, sou eu, hein? Eu vou dar vantagens para você, profissional. Então, olha só o que tem de diferente o Melan Redux aqui para você. Pré-tratamento. Isso ninguém conhecia, não. Você precisa preparar a pele do paciente para fazer o tratamento. Quanto à pigmentação. Maravilha, vai complementando aí. Isso. São os diferenciais do Melan Redux. Presta atenção que isso você não tem em nenhum outro lugar. Análise dos fatores fisiológicos, epigenéticos e genéticos do paciente. Justamente. E como eles influenciam na pele do paciente. Também os fatores de vida do paciente, os seus hábitos, o que ele faz, aonde ele anda. Né? Diga-me com quem andas e eu direi o melasma que você tem. Justamente, olha gente, isso é interessante, porque na verdade é isso mesmo, nós temos uma predisposição genética, que ela pode ser ou não expressa dependendo da sua epigenética, lembrando 70%. Mas além disso também nós temos os outros fatores relacionados ao nosso dia a dia que podem aparecer em um momento ou outro, relacionando-se sim a essa própria epigenética, que são fatores imunológicos e inflamatórios, por exemplo, de você ir para uma praia e você, né, nesse momento, pessoal da bike que gosta de fazer bicicleta, você falou que ou andou de então, bike, dependendo de um momento, você pegar Covid, ou até mesmo quando você pensa que você caiu de depressão. O Covid aumentou o melasma? A gente pode dizer que o Covid ele tem um comprometimento muito grande vascular, oxigenação, nutrição e também ele tem um comprometimento imunológico muito grande. Isso também afeta o melasma. Inclusive pacientes que estão, né, em alguns momentos de depressão, ansiedade, também o melasma pode ser afetado. Então tá legal, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, né? E tenha sido mais um episódio extremamente produtivo, extremamente um conteúdo aqui de qualidade que a gente procura trazer para vocês. E o mais é despertar em vocês o espírito empreendedor, para que vocês observem no Melan Redux uma oportunidade de negócio, uma forma de se tratar do melasma, igual nós falamos, não é fácil, mas a doutora simplificou esse caminho para vocês, tá? E a gente discute aqui a oportunidade de você se tornar um especialista, né? É um mercado
com ampla demanda no Brasil. São 40 milhões de pessoas aí com melasma, entre homens e mulheres, e carente de profissionais qualificados, experientes, que entendam como a doutora Priscila entende do assunto. Tá? Então, a oferta aqui é um método de tratamento inovador e que traga resultados para você, tanto na sua carreira profissional quanto na sua clínica. E tudo que você tem que fazer é apenas aprender e implementar. Tá? Gostaria de aproveitar a oportunidade aqui para lembrar vocês, gostou do conteúdo? Dá aquele like pra gente, tá? Não gostou, não dá? Se quiser saber mais, inscreva-se no nosso canal para receber mais conteúdos aí sempre que sair um conteúdo novo. Você ativa o sininho que vai chegar lá na sua notificação no seu celular, no seu e-mail, conforme você faz a sua notificação. E se tiver algum comentário, dúvida, sugestão, não hesita, deixa aqui nos comentários pra gente. É muito importante a sua participação para a gente gerar novos conteúdos, tirar a sua dúvida. Você pode tirar a sua dúvida pessoalmente com a gente, mandando a pergunta, nós vamos responder aqui. E convido vocês, claro, à trilogia Mela Redux, que vai acontecer no dia 24, 25 e 26 de outubro, às 20 horas, um evento único, 100% online, gratuito, onde você vai dar o primeiro passo para aprender a tratar os melasma como especialista aqui, tá bom? Então, muito obrigado pela participação, até o próximo episódio. Bom pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos. Como o Thiago mesmo disse, se inscreva no nosso canal, mande comentários para a gente estar cada vez mais melhorando o conteúdo. E se eu estou sendo muito técnica, me chame a atenção. Eu gostaria realmente de deixar aqui para vocês que com o Mela Redux, o meu programa de gerenciamento do melasma, agora então você tem uma metodologia passo a passo para você então ir do zero ao especialista. Então eu vou conseguir te transformar num especialista em melasma de uma forma simples, rápida, para você, não para mim. Eu tive que estudar esse monte de coisa, mas para você agora sim, 100% disponível, de uma forma aplicável, replicável, com resultados. Muito obrigada. Maravilha, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau.